Muito bem, irmãos. Depois de termos passado por uma semana muito quente, por termos presenciado, infelizmente, esse fogo que aconteceu lá na zona rural, um fogo devastador, que angustiou muita gente, todos nós. E hoje, mesmo diante desses acontecimentos, hoje o Senhor nos convida a louvá-lo, a bendizê-lo pela chuva que Ele enviou para nós. Quando começou a cair os primeiros pingos, com certeza, muito de nós louvou e agradeceu a Deus. Obrigado, Senhor, por essa chuva. Obrigado, Senhor, por ter ouvido a oração dos vossos filhos. Que nós estávamos em oração, estávamos clamando a Deus para que aliviasse um pouco a secura. Mas Deus é fiel, jamais Ele abandona. Tanto é que a fidelidade do Senhor é incomensurável. E hoje, irmãos, nesta liturgia do 22º domingo do tempo comum, além de estarmos celebrando a liturgia, nós também estamos celebrando o dia do catequista, daquele e daquela que colabora com o Padre na missão evangelizadora. E hoje o Senhor, no Evangelho, irmãos, Ele é direto ao assunto. Olha que o Senhor, Ele não mede as palavras. Ele aponta o dedo e diz: vocês são hipócritas. E de fato, irmãos, nós somos. Quantas vezes, durante a nossa caminhada como cristão, nós nos comportamos como os fariseus, como os mestres da lei, que queremos cumprir os preceitos humanos e esquecemos do principal preceito, que é de Deus, nosso Pai. Tanto é que Jesus condenou tanto esses preceitos humanos, que o Senhor, Ele foi muito mais além. Ele diz essa palavra hipócrita, pesada, uma palavra que muitas vezes tem um peso muito grande na nossa vida. Pois Jesus, Ele foi direto ao assunto. A mesma palavra que o Senhor dirigiu aos fariseus e os mestres da lei, Ele dirige a nós. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Oh, meu Deus do céu! Como eu pensei muito sobre isso quando eu estava preparando o Evangelho desse final de semana. Senhor, como eu sou hipócrita, Senhor. Como eu quero viver da aparência, Senhor. Senhor, me ajude a libertar dessa aparência, desse verniz, dessa casca, para que a graça e a misericórdia de Deus seja plena em nossa vida, para que possamos honrá-lo, não somente com os nossos lábios, mas também com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser. Aqui, irmãos, precisamos ter em mente uma coisa. O texto do Evangelho de hoje narra o encontro de Jesus com alguns fariseus e escribas. Estes apresentam um aspecto importante da conduta, isto é, com a higiene. Aqui os fariseus, irmãos, não tem nada a ver com higiene não, viu? Lavar as mãos, tomar banho, lavar os objetos que se usam, as vasilhas. Aqui é um preceito humano. Agora, se nós colocarmos nos dias de hoje, a higiene podemos dizer que é tudo.
Ainda mais nesse tempo de pandemia, nós devemos estar com as mãos tudo bem lavado e higienizado para evitar o contato. Mas nesse tempo aqui não se tratava de higiene, mas de conduta humana, de preceitos humanos, que no decorrer dos séculos só foram acrescentando, que muitas vezes esses preceitos, ao invés de libertar o homem, o escravizava. De tantos preceitos, de tantos mandamentos. E olha que Jesus, vou falar de novo a palavra, Jesus chama hipócritas. Não é o que entra pela boca que faz mal, e de fato, né? Lógico, a gente comer um alimento estragado, isso não, né? Isso sim, isso faz mal. Então Jesus, ele foi direto, porque os fariseus, eles estavam preocupados com os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Era essa a preocupação. Mas Jesus fala para eles: olha, não é o fato de comer com a mão suja que vai contaminar, ou melhor, que vai deixar impuro. Aqui não é nem contaminação, vai deixar impuro. Porque lavar a mão, segundo a tradição judaica, é tornar-se puro. Não é questão de higiene. Então Jesus, ele foi direto ao assunto. Deixou os fariseus do lado, os mestres da lei, e dirigiu as multidões. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, porque aquela multidão, eles estavam ouvindo os mestres da lei. Eles queriam que todos cumprissem os preceitos. E Jesus chama para si e diz assim: escutai e compreendei. Escutai e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra, mas sim o que sai. E de fato, irmãos, como isso é terrível, irmãos, pois é de dentro do homem, ou melhor, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Esse evangelho de hoje, irmãos, é um evangelho que todos nós devemos ter aqui, na nossa mente e no nosso coração, para que não sejamos portadores, disseminadores da imoralidade, que hoje no mundo está perdido. A imoralidade é tão grande que não se tem mais pudor. Pelos meios sociais, é impossível você controlar tanta imoralidade. E olha aqui, está falando de roubo aqui. Roubo. A nossa igreja lá, Nossa Senhora de Fátima, roubaram os fios do ar-condicionado. Olha, irmãos, que tempo nós estamos vivendo. Até um templo religioso não se tem mais respeito. Ali não é do padre, não é do bispo, é da comunidade, é de todos nós, de uso de todos nós. Então, que mal traz, que mal provoca os homens, os assassinos. E aqui ele faz uma lista tremenda: adúlteros, ambições desmentidas, que está cheio este mundo, maldades, fraudes, então nem se fale. Tantas enganações pela ganância de ter dinheiro, um dinheiro ilícito, um dinheiro que não é abençoado. A gente vê por aí, está constantemente, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Então Jesus, irmãos, ele vai bem a fundo e ele diz: são todas essas coisas más
que saem de dentro do homem e são elas que tornam impuro o homem. Então nós somos convidados hoje, irmãos, a nos tornar puros, a ir contra a maré que a sociedade está indo em direção. Façamos de tudo para que possamos combater tudo isso que vai contra os conselhos evangélicos. Isso que nós estamos cansados de ver nas redes sociais, no meio de comunicações, tantas coisas más que está acontecendo no mundo. Nós temos conhecimento lá do Afeganistão. É um absurdo aquilo que está acontecendo, irmãos. Olha, em pleno século 21, ainda estamos vivendo genocídio. Nossa, isso é absurdo isso. Quanta maldade provoca para a família, para a sociedade, para nós que estamos longe, mas nós sentimos também, e não precisamos ir longe. Aqui no nosso país, na nossa cidade, estamos vivendo um período muito crítico também com relação a roubos, não é verdade? Então, meu irmão, qual é a origem disso? Não sei. Acho que cada um tem que fazer seu exame de consciência. Para nós isso aqui é uma meditação, uma reflexão. Agora, para quem realmente precisava estar ouvindo isso, infelizmente, irmãos, não está ouvindo. Fechou os seus ouvidos e os seus corações. Por isso que de dentro de muitos só sai maldade, só sai briga, calúnia, fofoca e tantas coisas mais. Clamemos a Deus, irmãos, que Ele nos ensine, nos dê força para continuar a nossa caminhada como cristão e sermos considerados puro, não pelo alimento que nós recebemos, pelo que entra pela nossa boca, mas o que sai de dentro de nós, possamos proclamar e contra tudo isso que Jesus fala, imoralidade, moral, roubo, respeitar o outro, a propriedade do outro, assassino jamais adquirir, jamais ter posse de algo que possa tirar a vida do outro. É um absurdo isso. Aí que acontece tantas mortes, tantos assassinatos, adultérios, então nem se fale. Aí entra a fidelidade do marido e da esposa, e assim por diante, irmãos. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a ser fiel a esse mandamento, a sermos puros e puros de coração, e que assim seja. Amém.